Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Estamos de volta para mais um Fogo e Fúria. Eu sou o Ruben Martins e hoje convido a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Paula Borges Santos. Hoje falamos sobre a relação do Papa Francisco, que morreu nesta semana, com a administração norte-americana. Esta foi uma semana marcada por esta morte e vamos olhar então para estes últimos anos de relações entre o Vaticano e os Estados Unidos, com uma relação, Paula, que imagino que tenha sido muito diferente entre a administração Trump, a que estava a acontecer agora, e aquela que aconteceu ainda antes deste mandato de Joe Biden, e também a administração de Biden, que era ele próprio um católico. Olá, Ruben, obrigada pelo convite. Eu diria que a diferença também se estabelece entre a primeira administração Trump e estes meses de convivência da segunda administração. Há uma diferença significativa. É preciso lembrar que o Papa Francisco nunca foi um admirador dos Estados Unidos da América. Isso é uma constante nele. Aliás, o facto de ser um latino-americano justifica em parte uma postura de alguma desconfiança em relação aos Estados Unidos. Depende bastante também da zona da América Latina, mas a Argentina foi, nas décadas em que o Papa Francisco foi cardeal e toda a sua vida na Argentina, os Estados Unidos representaram sempre um polo de força esmagador sobre a Argentina. Só recentemente, com o presidente Milei, é que a relação se transformou e se tornou mais positiva, porque sempre foi uma relação de grande conflitualidade também. Portanto, há uma desconfiança que lhe é quase natural, enquanto latino-americano, em relação aos Estados Unidos da América. E essa desconfiança assenta sobretudo numa visão do que é a economia norte-americana e da alegada exploração que os Estados Unidos exercem sobre outros países. É uma perspectiva, há outras, mas isto justifica, por exemplo, que o Papa Francisco tenha olhado com muito mais simpatia para outros países latino-americanos e para outras lideranças mundiais do que propriamente para as norte-americanas. Isso inclui também a administração Biden. Mas não é por isso que deixou de visitar os Estados Unidos e também o fez com uma visita histórica ao Canadá, em que pediu desculpa aos povos indígenas. Mas aí a questão que se colocava era precisamente um trazer para o Fórum da Igreja Católica uma questão outra que não tinha tanto a ver com a política atual norte-americana, mas que remontava ao passado até da Igreja Católica na América do Norte. Envolvia também o Canadá e era um recordar da importância dos povos nativos, da questão dos indígenas, ao qual o Papa sempre foi muito sensível. Até que ponto é que este novo contexto geopolítico, e tendo em conta também o novo papel que os Estados Unidos estão a assumir neste contexto internacional, poderá ditar uma escolha mais surpreendente do novo Papa? Ou o Vaticano normalmente não costuma ter tão em conta este contexto internacional na escolha dos novos Papas? Essa é uma pergunta difícil porque nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Está tudo muito em aberto, há diferentes candidatos, não se exclui que possa vir alguém de uma ala mais conservadora e tenho acompanhado sobretudo o debate precisamente na América, nos Estados Unidos e também no mundo anglo-saxónico em geral. E, de facto, aquilo que se diz, ao contrário do que se possa pensar,
nós pensaríamos que seria mais lógico ter um novo Papa que desse continuidade a uma visão mais progressista, mais liberal e que aprofundasse reformas que o Papa Francisco deixou em andamento, que não chegou a concretizar, mas que deu os primeiros passos. No entanto, tendo em conta que há alguma polaridade, depende daquilo, na Igreja Católica Universal, depende daquilo que os cardeais considerem que é prioritário, ou seja, depende da questão que elegerem como central. Se a questão for a unidade dentro da Igreja Católica, essa escolha pode levar a que seja escolhido um cardeal de pendor mais conservador, não ultra, mas alguém que não tenha uma agenda de reforma tão intensiva quanto a do Papa Francisco, ou seja, que tendo agora um sínodo ainda em andamento e por fechar, que venha a mitigar alguns passos que foram dados e sem interromper essa dinâmica, mas que tenha a capacidade de promover a unidade dentro da Igreja. Se a prioridade for, por exemplo, de alguma forma, conter aquilo que pode ser uma força da China, sobretudo na Ásia, onde há muitos países com uma maioria católica expressiva, aí os candidatos que a imprensa mais discute têm um perfil precisamente mais liberal. E aqui o mais liberal é em matérias como casamento, as relações entre pessoas do mesmo sexo, a comunidade LGBT, alguma abertura às questões de género. É disso que estamos a falar. Porque as questões das alterações climáticas, o problema económico, a questão dos migrantes, são questões relativamente consensuais dentro deste mundo mais progressista. Ou seja, a diferença depois põe-se nas questões mais doutrinais, e aí é que há diferentes tipos de abertura. Há bispos que, tendo abertura para as questões económicas, para a questão das alterações climáticas, para a questão dos migrantes, são ainda muito intransigentes em determinadas matérias, como o aborto, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, põe-se aí. Há também ainda a questão, por exemplo, que me parece importante, saber se o conflito no Médio Oriente e o potencial de conflito daquela região pode ser uma prioridade para os cardeais. E aí o que faria sentido era, por exemplo, a nomeação do cardeal de Jerusalém, que aliás é a minha aposta para já. Não sei se isto se concretizará, é impossível saber, mas é um forte candidato. Há também a questão de África. A África representa 1/5 da população católica mundial. Mas de qualquer maneira, a África parece ter ficado menos presente na agenda até da política externa vaticana dos últimos anos. Depende muito daquilo que for considerado a prioridade do Vaticano e o principal problema para a Igreja Católica. Paulo, eu tenho uma curiosidade sobre a perspectiva dos Estados Unidos serem um país onde a religião é um foco essencial na política, e gostava de ter também a sua perspectiva sobre isto. A ideia que eu tenho deste lado do oceano é que os Estados Unidos são um país que politicamente dá muita importância à religião e em que a religião assume um papel-chave na determinação das políticas públicas. É esta a perspectiva que a Paula tem? Bem, agora nos Estados Unidos temos um fenómeno novo que é o chamado nacionalismo católico, que é encarnado por alguns elementos da administração Trump, deste segundo mandato, e esse é um fenómeno novo, que são políticos que têm uma forte identidade católica, muito conservadora, e que pretendem
moldar as políticas públicas de acordo com a sua visão do Estado, do mundo, que é uma visão profundamente identitária e conservadora do ponto de vista católico. Esta é a novidade. E era precisamente a esta novidade que o Papa Francisco e os homens que no Vaticano estavam sintonizados com a sua visão, que era quase que combatiam essa nova expressão de várias formas. Estava-se, aliás, num ponto de crispação dessas relações, de crispação, de tensão, mas que ainda, ao mesmo tempo, havia gestos de estabelecimento de um diálogo. Uma noção de que as relações diplomáticas, as relações entre Estados, também se constroem gradualmente. Esse pode ter sido o significado da visita de Vance 2 dias antes do falecimento do Papa. Uma questão, aqui falta-nos saber muita coisa. Na verdade, falta-nos saber se realmente o estado de saúde do Papa terá permitido que tenha sido uma decisão exclusivamente sua, se essa decisão lhe foi apresentada como tendo alguma vantagem, que reação terá tido, nós não sabemos ainda, iremos saber futuramente, possivelmente, anos mais tarde, mas agora tinha interesse em saber, não é? O que é que se pretendeu da parte do Vaticano com aquele encontro? E para mim a resposta é deixar uma porta aberta em relação a esta administração para que a relação não se agudizasse, uma vez que tinham sido feitas nomeações, quer da parte de Trump, em dezembro ele tinha escolhido um novo embaixador para a Santa Sé, Burch, que foi um homem que até no Senado foi bastante interrogado sobre que estratégia é que teria nas relações com a Santa Sé, o que é que iria estabelecer, e ele foi extremamente fiel aos objetivos da administração Trump. Estava em causa, por exemplo, a redução de subsídios de apoios a organizações não governamentais católicas, um corte de apoio financeiro a várias iniciativas da Santa Sé. Isso continua, não desapareceu, não é? Está também em causa toda a política para os migrantes, a questão das deportações que é feita e que é muito criticada a partir do Vaticano, e ao mesmo tempo o Papa Francisco tinha havido um passo de antecipação. O Papa tinha nomeado um novo cardeal, um arcebispo para Washington, o cardeal McRoy, que era um profundo crítico da administração Trump. E era conhecido pelo seu apoio aos direitos das mulheres, às comunidades LGBTs. Era um cardeal que vinha da fronteira com o México, de uma diocese na fronteira com o México, e era considerado um homem demasiado forte, polémico, para este momento. Portanto, não era uma figura consensual e o Papa Francisco arriscou nessa nomeação, dando um sinal de força perante a administração Trump. E Trump responde com a nomeação de Burch. Portanto, estávamos aqui num clima que é bastante significativo de dois lados que querem manter a sua posição. O encontro de Vance com o Papa Francisco, que terá necessariamente, nós percebemos pelas imagens que o Papa pouco terá dito, portanto terão sido outros, na verdade, interlocutores da Santa Sé, terá servido sobretudo para não fechar totalmente portas. Paula, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer ter falado consigo. Ruben, eu é que agradeço. Obrigada. Deixo-lhe o convite, dia 29 de abril, véspera do dia em que se cumprem
100 de presidência de Donald Trump, desta segunda presidência de Trump, o Público organiza uma sessão especial a partir das 5:30 da tarde no auditório do Jornal, em Lisboa, em Alcântara, com a gravação ao vivo dos podcasts Fogo e Fúria e Diplomatas. Basta aparecer. Estarei eu, estará a Teresa de Sousa, estará o Carlos Gaspar, estará o António Saraiva Lima e o Pedro Correia estará à distância também para falar connosco e para responder às suas perguntas. Cá esperamos por si. Um abraço. Até à próxima semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.